Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 5º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 5º ano? Nós vamos começar hoje um conteúdo novo, que é o conteúdo de frações. Eu quero que vocês prestem muita atenção, eu quero conversar bastante com vocês sobre esse conteúdo. Vou já explicar que é uma aula de introdução. Muitas coisas que eu vou falar aqui, eu vou voltar e falar novamente, tá? Eu vou falar de forma superficial em algumas partes. Eu quero que vocês prestem atenção, porque nós vamos, dar essa introdução ao conteúdo. Ah, Ana Paula, mas você passou por isso, você só falou. Mas nós vamos voltar. Tudo aquilo que é relevante, nós vamos voltar para poder conversar e aprofundar mais no conteúdo. Como eu estou explicando, é uma aula introdutória, tá? A esse conteúdo que é tão importante. E o que eu preciso que vocês saibam? Que muitas crianças, elas possuem muitas dúvidas em frações. Aí essas dúvidas, elas vão sendo levadas ao longo da vida estudantil e muitas vezes são adultos que não sabem frações até hoje. Por que não sabem? Porque não tiraram suas dúvidas, porque não aprenderam de uma forma correta, não digo nem correta a palavra, tá, gente? Não aprenderam bem o conteúdo, não fixaram. Então, eu não quero que isso aconteça com vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, tanto na hora de fazer as atividades, quanto na hora de realmente ter a aula. Prestem bastante atenção. E quando você for fazer alguma atividade, se você tiver dúvida, coloca um asterisco do lado, sabe? Para ter uma atenção maior na hora da resolução. E contem comigo nesse novo processo. Vocês já aprenderam frações ano passado, inclusive comigo, mas agora vocês vão ver que é um passo a mais. Nós aprendemos um pouquinho mais sobre frações esse ano, tá bom? E eu só quero também deixar claro para vocês que vocês nunca mais deixam de aprender frações. 6º ano aprende fração, 7º ano aprende fração, 8º, sempre dentro do conteúdo que eles estão estudando. Eles utilizam as frações em quase todos os anos, tá, gente? Então, vamos ter atenção e vamos começar esse conteúdo. E eu acho muito gostoso. Eu acho fração uma matéria, assim, única, sabe? O que é fração? Para a gente primeiro ter esse entendimento. Fração é uma razão, ou seja, uma divisão entre dois números, tá? Então, fração nada mais é do que uma divisão. O número de cima ele é chamado de numerador e o de baixo de denominador. Então, aqui, ó, nessa fração aqui, o número 1 é o meu numerador, o número 4 é o meu denominador. E o que isso quer dizer 1/4? É que eu estou dividindo o meu inteiro em 4 partes iguais e tomando apenas uma parte dele. Essa fração aqui, 2/8, qual é o meu numerador? O 2. Qual é o meu denominador? O 8. Isso significa o quê? Que eu estou dividindo o meu inteiro em 8 partes e tomando 2 partes, tá? Essa próxima fração, como que nós lemos ela? 1/4. E como que a gente representa essa fração? A gente divide o nosso inteiro em 4 partes iguais e tomamos apenas uma parte dela. Próxima fração, 4/16. Isso significa o quê? Que o meu 4 é o numerador e o meu 16 é o meu denominador. E eu estou dividindo esse meu inteiro em 16 partes iguais e tomando 4 partes dele, ok? Aqui, só para constar, o número de cima, aqui simbolizado pelo A, tá, gente? Ele é o meu numerador. E o número de baixo, simbolizado pelo B, que ele não pode ser igual a 0, tá, gente? Ele é igual ao meu denominador. Então, aqui, olha, 2/3, 4/6, 8/9. Todos são frações. Por que eu coloquei essa aqui tombadinha? Para vocês verem várias formas de representação. Às vezes no exercício não vem bonitinho aqui, ó, o 2 e o tracinho bem retinho. Não, às vezes ele vem dessa forma, mas simboliza a fração da mesma forma, viu? Aqui, gente, 5/8. O que isso significa para mim? Que eu estou dividindo esse meu limão aqui, nessa rodela do limão, em 8 partes iguais, ok? E tomando apenas 5 delas. Agora, a pergunta que eu mais escuto na minha vida. Para que eu uso frações? Para que eu utilizo fração? Para que eu vou usar isso? Para que isso é tão difícil? Muitas pessoas falam, né? Não sei porque eu não uso isso. São coisas inúteis. Acredita que eu escuto isso? Quase que eu dou um ataque cardíaco, mas realmente eu escuto isso muito.
E a fração, gente, nós temos que ter a consciência que ela é utilizada no nosso dia a dia. A fração ela está presente em tantas coisas que às vezes a gente nem se dá conta. Olha aqui, quando preparo um suco, estou utilizando fração, por exemplo. Uma parte de suco para 9 de água. Vocês já viram isso lá até nessas garrafas de suco? Eles explicam isso, o modo de preparo desse suco. Isso significa que o suco concentrado representa 1/10 do que eu tenho dentro de um copo. Então, assim, é muito interessante a forma que vocês começam a olhar para as coisas, porque realmente ela está presente em tantas coisas que a gente nem presta atenção, sabe? Então, vamos lá. Quando eu falei aqui, né, do suco pra vocês, agora nós vamos falar do chocolate. Quem não gosta de chocolate? Todo mundo gosta de chocolate. E no ano passado nós fizemos até uma festa da fração, vocês lembram? No 4º ano, onde vocês aprenderam fração com chocolate também. Por quê, gente? Porque o chocolate, muitos deles são divididos em tabletes, são partes iguais. Então, olha só. Quando eu divido um chocolate com meus irmãos, cada pedacinho equivale a 1/3, olha aqui, olha. Porque esse chocolate não está dividido em 3 partes iguais, cada pedaço dele representa 1/3. Interessante, né? Olha aqui, quando trabalhamos com moedas, estamos mexendo com frações, por exemplo. Com 2 moedas de 50 centavos, consigo formar R$1. Ou seja, 50 centavos é metade do real. Com 10 moedas de 10 centavos, também forma R$1, ou seja, 10 centavos representa 1/10 do real, tá vendo? Quando comemos uma pizza, gente, quem não gosta de pizza? Nossa, infelizmente eu amo pizza. Então, assim, quando nós pegamos uma pizza e nós dividimos essa pizza em partes iguais, geralmente ela já vem dividida pra gente. Vamos supor que é uma pizza dividida em 8 partes. Cada pedaço que você come simboliza 1/8. Muitas vezes também a gente pede a pizza, olha, eu quero metade da pizza de mussarela, metade de calabresa. Nós estamos utilizando a fração sem ao menos perceber, tá? Outra coisa, até conversei com você sobre aquele documentário do Donald no País da Matemática. Vocês lembram das músicas? Lembra que eu falei com vocês? Nós conversamos sobre como a música, a matemática está presente na música. Olha aqui, as notas musicais são formadas por frações que dessa forma produzem sons diferentes. Então, quem estuda música vê como que para sua composição as frações são importantes. Então não tem nada dessa não, tá? Eu não gosto de fração, eu não uso fração, fração não serve para nada, só para eu passar de ano. Não existe isso. Fração ela é muito utilizada assim, tá? Bolo, gente, outra coisa quem não gosta, quando nós vamos preparar uma receita, não só de bolo, né? Eu simbolizei aqui com bolo, mas várias receitas nós utilizamos também a fração, porque olha só, 2,5 copos de farinha, 2,5 copos de açúcar, às vezes 1,5 copo de leite, né? Então nós realmente aprendemos fração e às vezes a pessoa fala assim, eu não sei fração. Mas quando fala 2 copos e 1/3, ele sabe que vai, de leite, por exemplo, ele sabe que vai encher 2 copos e depois esse copo você vai dividir em 3 partes iguais e encher só uma dessas partes. Então sabe muito bem do que está fazendo. Inconscientemente mexe com fração e assim, sem saber, né, que está mexendo. E assim, depois que a gente faz o bolo, depois que o bolo tá bem gostoso, que a gente divide com os amigos e com a professora, claro, né? Nós também estamos mexendo com frações, principalmente não, quando nós dividimos essa fração em partes iguais. Tá vendo que interessante? Olha aqui, esse menininho aqui, ó. O bolo dele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. E ele comeu uma. Isso quer dizer que ele comeu o quê? 1/6 do bolo. E o que sobrou aqui, gente? O total pelo que é dividido, a gente coloca como se fosse no denominador, tá? Então, sobrou 5/6 desse bolo. Tá vendo? Vocês vão ver que ao longo do tempo nós vamos falar mais sobre isso, vou aprofundar mais. Como eu disse, é uma aula introdutória, nós vamos voltar e aprofundar em cada parte. Olha só, gente, a maçã inteira representa 1. A maçã dividida em 2, cada parte representa meio. A maçã dividida em 3 partes iguais, cada parte representa 1/3. E a maçã dividida em 4 partes iguais, cada parte simboliza 1/4. Olha que interessante.
Vamos agora para a leitura e classificação das frações. Mais uma vez, tá? Porque eu não quero que fique dúvidas no meu processo de ensino aqui para vocês. Eu estou apresentando, dando uma introdução no conteúdo. Eu vou voltar em cada parte e aprofundar à medida que for seguindo no livro, tá, gente? Não precisa se preocupar. Como nós lemos uma fração? Em uma fração, lê-se primeiro o numerador e depois o denominador. Por exemplo, aqui, ó. Quando as frações são com numeradores iguais a 1, aqui é um exemplo, tá, gente? O numerador pode ser qualquer outro. E denominadores de 2 a 9. Nós temos um nome específico. Nós lemos simplesmente o numerador e o denominador, quando ele é 2, a gente fala meio. Quando o denominador é 3, a gente fala terço. Aqui, gente, a gente pode falar tanto um meio quanto simplesmente meio, tá? Quando o denominador é 4, a gente fala um quarto, um quinto, um sexto. Aqui, o numerador é 1, mas o numerador poderia ser outro número diferente de 1. Um sétimo, um oitavo, 2 nonos, 5 quartos, 9 terços, tá bom? Olha aqui, outros exemplos. 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, 5 sextos, 6 sétimos, 7 oitavos e 8 nonos. Quando os denominadores, olha só, frações com numeradores igual a 1, nesses exemplos, e denominadores maiores que 10. Aqui, quando não tem esse nome específico, nós lemos um número seguido com avos. Por exemplo, 1 onzeavos, 1 dozeavos, 1 trezeavos, 1 quatorzeavos, 1 quinzeavos, 1 dezesseisavos, 1 dezesseteavos, aqui ó, 1 dezoitoavos, 1 dezenoveavos, 1 vinte-e-seteavos, ok? Quando ele não tem esse nome específico. Olha aqui, agora quando os denominadores são múltiplos de 10, quando ele for igual a 10, é 1 décimo, ou então 3 décimos, dependendo do numerador, tá, gente? Que o numerador, nós lemos o número normal. Agora, quando é 20, vigésimo, então 1 vigésimo, 1 trigésimo, 3 quadragésimos, 7 quinquagésimos, 2 sexagésimos. Então, aqui tem vários nomes com denominadores múltiplos de 10. Esses aqui, olha, a gente nem costuma tanto falar, tá bom? 5 dos centésimos, mas eu deixei a título de curiosidade. Mas, por exemplo, 3 milésimos, 5 centésimos, nós utilizamos bastante, tá bom? Agora, os tipos de frações. Isso aqui, gente, é uma que eu vou falar de uma por uma. Mas eu deixei aqui para exemplificar para vocês. Elas podem ser divididas em frações próprias, impróprias e aparentes, tá? O que são frações próprias? São quando o numerador ele é menor do que o denominador. Toda vez que isso acontece, nós chamamos essas frações de frações próprias. E as frações impróprias são quando o numerador é maior do que o denominador. Nós chamamos essas frações de frações impróprias. E frações aparentes, quando o numerador é um múltiplo do denominador, tá, gente? Porque aparenta ser uma fração, mas é um número inteiro. Ela é uma fração, tá? Mas é um número inteiro. Frações equivalentes. Frações equivalentes. Quando eu falo que a fração é um numerador, numerador não, desculpa. Quando a fração é um número inteiro, porque um número inteiro, vamos supor, 2. O 2 sozinho é como se fosse 2 sobre 1. Tá bom, gente? Um número inteiro, ele também pode ser simbolizado com fração. Isso é igual eu tô falando. Ai, Ana Paula, você não especificou, eu não entendi muito bem. Nós vamos entrar em cada detalhe, né, ao longo do conteúdo, viu? Essa aqui é uma dessas, que eu só vou falar um pouquinho sobre ela agora, mas tem uma parte específica que nós vamos aprender apenas frações equivalentes. São frações que representam a mesma parte do inteiro. Por exemplo, meio, 2 quartos, 3 sextos, são frações equivalentes. Agora vamos representar as frações abaixo. 1 quarto, gente, o que significa isso? Que eu vou pegar o meu inteiro e dividir em 4 partes iguais e eu vou tomar apenas uma parte dele, ok? 1 meio, eu vou pegar o meu inteiro, dividir em 2 partes iguais e tomar apenas uma parte. 1 oitavo, pego o meu inteiro, divido em 8 partes iguais e tomo apenas uma parte, tá? Deixarei para vocês essas atividades. Ana Paula, é muita coisa. Não é. Vocês vão ver que é para representar. Lembrando que o denominador são quantas vezes eu divido o meu inteiro. O numerador é quantas vezes eu tomo. Ou seja, quantas vezes eu vou colorir, pintar, riscar.
tá bom? Então, assim, vocês vão ver que não é difícil. Aqui parece muita página, mas as atividades são bem simples, tá? São de representação, são de colorir. Então, vocês vão ver que rapidinho vocês vão conseguir fazer. Façam com muita atenção e eu volto na próxima videoaula fazendo a correção. Eu estou com muita saudade de vocês, vocês são muito especiais. Fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.